Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória. Porque todo mundo adora colocar um rótulo ou outro, ou mais de um, ou 3, ou 10, mas não se importe com isso. Fique conectado com a sua essência, com a sua verdade, com a sua felicidade, porque é isso que importa. E hoje a gente vai falar de cultura, de arte, de teatro. E a minha convidada é a queridíssima Renata Ritt. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Van. Obrigada pelo convite. Como a gente diz, perfect timing. Eu cheguei e o programa começou. Você tá entendendo? Coisas de São Paulo. Impressionante. Ela chegou na hora exata, na deixa perfeita. Fechei a porta e tô aqui. E entrou no ar, gente. Maravilhosa. Nunca perde a deixa, Renata Ritt. Não. Isso é de família. É de família. E a Rê tá com um espetáculo maravilhoso que ela já vem fazendo há algum tempo, que é sobre a Carmen Miranda, mas é sobre um momento específico da vida da Carmen Miranda, né? A gente tá comemorando, a gente tá entrando nas comemorações de 1 ano de espetáculo. E de 115 anos, a Carmen, se tivesse viva em 2024, faria 115 anos. Olha só. E ele começa, o ponto de partida do espetáculo é o episódio em que a Carmen foi supostamente vaiada no Cassino da Urca, quando ela voltou ao Brasil pela primeira vez, depois de começar a fazer sucesso lá fora. E a gente parte desse momento... Desse recorte da vida dela, para construir um espetáculo em cima, além da imagem da pequena notável, mas da mulher por trás do mito, da Maria do Carmo, que na verdade era o nome de Carmen Miranda. Nossa, e da fragilidade dela também, né? Porque a gente sempre vê a Carmen forte, estrela, brilhando, Exatamente. E a gente não sabe todas as dores que ela viveu. Como né? um ser humano, como todos nós temos as coisas, as atribulações do dia a dia, tem as mazelas, tem as alegrias, e a gente mostra esse recorte que mostra toda essa pluralidade de emoções da Carmen. Nossa, e deve ter sido muito difícil para ela, né? Porque foi uma rejeição muito grande, né? Na verdade, a gente se baseou, o texto é do Guilherme Gonzalez, um grande amigo, queridíssimo, e a gente se baseou nas biografias. E há dúvidas de que se houve ou não houve vaias. A certeza é que houve um muxoxo nesse dia. E para uma pessoa que está brilhando como ela, isso provavelmente abalou demais. E ela ficou sem retornar ao Brasil depois disso 14 anos. Nossa. E aí ela retornou mais uma vez e logo depois ela faleceu. E ela passou esses 14 anos achando que ela não era querida no Brasil, e a questão por trás é completamente diferente. Então é muito rico, né, pra gente mergulhar nesse assunto, assim. Nossa, e você sempre foi fã da Carmen? Cara, é muito louco. Eu sempre gostei da imagem dela, eu sempre gostei de tudo que ela trazia, mas eu não era fã. E aí eu fiz um espetáculo lá no Rio de Janeiro com o Luiz Fernando Guimarães, o Gregório do Vivier, chamado Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, que era do Milheiro Botelho. E um dos músicos, o Pedro, virou pra mim e falou assim: cara, você tem tanta coisa da Carmen, você já pensou em fazer a Carmen Miranda? E eu lembro, isso foi em 2011, 2012. Eu falei, nossa, E ganhei a biografia quando eu comecei a estudar. Então eu falo que a minha carreira como fã da Carmen começou ali. Então eu gostava dela antes, mas ali... E até hoje, né? Quanto mais eu estudo, que eu continuo estudando sobre ela, mais fã eu me torno. Como personagem fascinante, né? E que mulher, né? Que mulher corajosa. Completamente à frente do tempo dela, como uma boa aquariana, né? E ela abriu o caminho não só para as mulheres latino-americanas, mas para todos os artistas latino-americanos. Foi a Carmen Miranda que abriu as portas. Nossa, foi a primeira a brilhar, assim, com essa força. A primeira a colocar a marca dela na calçada da fama. Nossa, muita importância, né? E a pequena notável, né? Ela tinha 1,50 m. 1,56 m, se eu não me engano. E a vendagem, a Carmen sempre fala, eu sou uma cantora. Me colocaram aqui nesse papel, sou entertainer, mas eu sou basicamente uma cantora. A vendagem dela, a época dela, correspondia a uma Lady Gaga, uma Beyoncé hoje em dia. Então ela era muito poderosa. Pop total, né? Pop total. Carmen Miranda, Carmen era pop total. Então você está fazendo 1 ano que estreou o espetáculo. A gente comemora 1 ano agora em setembro. Que legal. Da estreia do espetáculo. Estreou aqui ou no Rio? A gente estreou aqui em São Paulo
E eu acabei de fazer lá no Rio, a gente acabou de fazer 2 semaninhas, que foi a nossa estreia na cidade, que apesar da Carmen ser portuguesa, ela era carioca, né? Sim. Então eu quero voltar e fazer, porque a terra dela, eu quero fazer por todos os lugares que a Carmen passou. Né? Repetir os passos da Carmen. Repetir os passos dela. E no Rio, como é que foi a recepção? Foi lindo, foi incrível. E uma palavra que eu ouço muito, assim, da plateia, que é surpreendente, porque as pessoas esperam. Eu acho que eu ainda não vi nenhum espetáculo sobre a Carmen dando esse enfoque da vida dela. Então as pessoas só esperam os balangandãs e as frutas na cabeça. A gente tem também. Mas a gente, então, essa é uma palavra que eu ouço bastante, assim, surpreendente. Porque as pessoas não sabem, não conhecem, sabem desse fato, mas muito en passant, né? E muito pouco do resto da vida dela, de outros dados, muito en passant. Pois é, porque você mergulhou nesse momento. Sim. E aí você entra também na seara psicológica da coisa. Exato, né? E é muito importante porque a gente faz esse paralelo sobre a artista, a mulher brasileira, artista daquela época e a de hoje. E aí tem muitas coisas que a gente ainda passa enquanto artistas. E essa questão da saúde mental que hoje em dia a gente tem consciência. E na época da Carmen, ela faleceu com ataque cardíaco, mas por conta de excesso de substâncias, de medicamentos. De uma época em que ela, Judy Garland, Elvis Presley, todos eles faziam isso porque tinham médicos falando, não, para aguentar o tranco de trabalho, assim, praticamente sem vida pessoal, para dar conta de tamanha paixão que eles tinham pelo que eles faziam. Dedicação, né? Exato, então a gente fala bastante também aí da saúde mental. E que é realmente, assim, de suma importância nesses tempos que a gente vive, né? Porque a gente está se conhecendo cada vez mais, tomando consciência de todas essas fragilidades nossas, que realmente são conhecidas há pouquíssimo tempo, né? Sim, que se fala, que se encara isso, né? Há pouquíssimo tempo. E vendo esse recorte da Carmen há tanto tempo atrás, a gente consegue detectar coisas que na época, né, ninguém conseguia nominar. Eu fiquei super emocionada. Nessa semana, a gente acabou de estrear em São Paulo, foi a semana passada, e tinha um senhor na plateia, e ele veio, disse ele que iria voltar todos os dias, te espero, senhor. E ele falou, eu estou passando por isso. Eu estou lutando com alcoolismo, então eu achei muito delicado da parte dele, assim, dividir comigo e, enfim, ser tocado por isso. Mas o teatro, ele tem essa capacidade, né? A arte, de uma maneira geral. Mas o teatro, eu acho que ele é mais direto, né? Então, eu acho que isso o teatro, aquela mexendo troca, com as pessoas de uma maneira muito forte, muito viva. Muito viva. Né? A troca é muito viva. E eu falo isso em todas as sessões, assim. O teatro é efêmero, né? E essa é a magia do teatro. Ele é feito da troca entre a gente e aquelas pessoas que estão ali naquela noite. Isso assim. É muito mágico, é muito mágico. Tanto que quando perguntam pra gente, mas vocês fazem todo dia a mesma coisa? Gente, nunca é a mesma coisa. Nunca é igual. Nunca é igual. É muito doido isso, porque é o mesmo texto, a gente tem a gente segue o roteiro e tal, mas cada dia é um dia. E eu acho que o grande tesão do ator é a gente estar em cena e cada vírgula nova que a gente descobre. E às vezes você vê o seu colega, no caso, o meu é monólogo, então eu descubro sozinha. Primeira vez que você tá fazendo monólogo? A primeira vez que eu tô fazendo monólogo. Monólogo mesmo é a primeira. Porque o French Kiss era quase um monólogo, mas eu tava com a banda. Também, né? Exato. Mas quando você tá com um parceiro em cena e aí você vê o brilho no olho da pessoa, de descobrir uma vírgula diferente, isso é delicioso. É uma delícia, né? Essa troca, esse bate-bola. Porque isso é completamente também você fazendo um monólogo. Eu também fiz um monólogo, nunca tinha feito, e é totalmente diferente. É totalmente diferente. É um lerê, né? É um lerê. É um tour de force. É verdade. Não, é diferente, não é melhor nem pior. Exato. Mas eu gosto, eu gostei. Eu também gostei. Tem gente que passa a carreira inteira sem a coragem de dar... Porque realmente você tá ali, quer queira, quer não, o seu colega é uma rede de apoio, né? Exato, e é o jogo, né? Você tem o jogo, e o jogo cênico é muito gostoso. E aí é com a plateia, né? Com a plateia. O monólogo a gente joga com a plateia. É verdade, pega na hora, né? Troca na hora. Energia. E falando de Carmen ainda, que é uma personagem tão querida, né, pelo povo, até hoje ela lembra. Até hoje. Gente, 115 de vida ela ia fazer esse ano. Sim. Que maravilha. E ela, assim, sempre deixou um legado de muito talento, né? Tudo que ela fazia, ela tinha a marca dela. E isso é muito louco, né? Porque a Carmen, ela começou a vida como chapeleira. Ela fazia chapéus para as granfinas da época. Que maravilha, todo mundo usava chapéu, Todo mundo usava chapéu, uma chiqueza. E aí os pais... Adoro os cortes. E ela costurava também.
Então ela fazia, por muito tempo ela fazia os próprios figurinos, e mesmo em Hollywood ela continuou fazendo algumas coisinhas, obviamente que tinha toda uma equipe por trás. E quando eu decidi começar o projeto, é um projeto completamente independente, ou seja, leia-se, sem grana. E eu falei, cara, eu preciso... Na raça, eu sou figurinista também, mas eu precisava das cabeças da Carmen. E assim, eu fui orçar uma cabeça, só a cabeça era mais cara do que eu poderia gastar com o projeto inteiro. Eu falei, o que eu posso fazer? Não posso ficar sem cabeça. Falei, laboratório. E eu fiz as cabeças à mão, literalmente. Que maravilha, que ótimo. E isso foi muito louco, porque nada é à toa, eu acredito, né? E isso me trouxe muito perto do território dela. Então, as coisas de cena, cada cabeça que eu toco, e eu fiz mesmo com as minhas mãos, ela tem esse peso, além de ser simplesmente um objeto ou uma peça do figurino. Então, com certeza, né? Você botou ali a tua energia, né? Nossa! Meu sangue, porque eu furei o dedinho. Sangue, inclusive, foi um pacto de sangue ali com Carmen, um pacto artístico de sangue. Pode ter sido. Ai, maravilhoso. Eu acho que eu nunca fiz alguém assim que existiu. Isso também tem um peso, né? É a terceira personagem que eu faço biográfica na vida. Eu lembro da Hebe, que você fez a Lolita. Fiz Lolita. O Gypsy, que é o musical que eu fiz, que eu fazia com a Garamboni e com a Totia Meirelles. A personagem, ela realmente existiu, a June Havoc, e ela faleceu um mês depois que a gente começou os ensaios. Mas, de qualquer maneira, era uma pessoa viva, existente, né? Que vai... A gente tem toda uma liberdade criativa, porque eu também não tento copiar. Claro. Mas não vira também uma prisão, você fica engessado e... Exato. Não é legal. Mas na liberdade de você criar uma personagem, a gente acaba achando muito mais similaridades do que diferenças. É muito louco. Eu acho que é isso louco. Também. A gente é escolhido para os personagens, né? Não é à toa, como você falou. E essa coisa da cabeça, ela também fazia, eu não sabia. Fazia, ela começou como chapeleira e ela que fazia todas as coisas dela. Então, e aí você vê essa unicidade, ela não tinha alguém por trás dela, ela inventou as plataformas, gente. Gente, o sapato plataforma. Gente. Era ela que determinou aquela linguagem. E tem uma passagem maravilhosa. Quando ela vai para Nova York, ela bombou, ela parou a cidade. Foi um negócio assim, todo mundo falava quem é, quem. Ela fez sucesso lá antes de ir para Hollywood fazer cinema. E pouquíssima gente sabe disso. Ela chegou no mundo teatral lá. E disse ela que um dia estava andando ali pela Quinta Avenida, num sucesso estrondoso. Era ela super cansada, trabalhando de domingo a domingo. E aí ela se deparou com uma vitrine à la Carmen Miranda, turbantes e as roupas que ela tinha proposto. E acho que ela entrou para perguntar alguma coisa. E aí ela falou, será que vai ficar bem em mim? A pessoa falou assim, não, você não é assim como a Carmen. Talvez, e ela rindo, porque tipo, ela era a Carmen. Né? Gente, que coisa, né? É porque ela virou também um ícone, né? Sim. Um personagem mítico. Eu acho que ela, Pelé, assim, a imagem deles, Marilyn, que Michael é outra Jackson. Paixão que eu tenho. É maravilhosa. Você chegou a fazer a Marilyn já? Sim e não, porque eu fiz uma capa de revista de Marilyn, mas reproduzindo The Last Sitting, que foi a última sessão de fotos da Marilyn, e estreia no Miss uma exposição agora, em agosto, do Billy Wilder, que eu faço a Marilyn lá. Então, que legal. Não em teatro, mas já teve um contato com a personagem, né? Ai, que incrível. Será que eu tô caçando as biografias? Talvez, né? Talvez ela esteja também te escolhendo aí, né? Botando aí o dedinho mágico. Botando a pinta dela. Que coisa também, que personagem rico, né? Nossa, essas mulheres, eu sou apaixonada. O programa tem quanto tempo? A gente 25 minutos, a gente depois marca outro pra falar dessas ficar aqui 4 horas. Gente, dessas mulheres incríveis, né? Porque marcaram época e aquilo viraram ícones mesmo. São personagens que não são mais reais, assim. Elas ultrapassam. E aí que tá... Isso é difícil. Exatamente. Imagina. A Carmen tem uma frase linda no espetáculo que ela fala, eu me tornei um museu a ser visitado. Exatamente. Viva. É isso. E você perde a sua personalidade, né? Além do personagem. O personagem é uma coisa. O Chaplin também passava por isso, né? Esses que criaram essas figuras. Eu acho que às vezes falta até tempo pra pessoa ser ela, né? Não é nem que ela perde. Ela não tem tempo de exercer Eu acho que deve chegar um momento também que ela se perde dentro da personagem. Isso não é nem o tempo, a confusão, louco, né?
Sim, com Porque certeza. você passa a maior parte do seu tempo sendo personagem. Sim, Então, e fazendo muito sucesso e dependendo desse personagem para tudo, né? sim, Então é uma certa prisão, né? sim. Você fica preso. E o papel da mulher, na verdade, a gente ainda artista, acho que ainda mais, mas a mulher acaba às vezes percebendo que se perdeu nessa personagem que a gente tem que manter, do que se espera da nossa cultura, né, do comportamento feminino. Então, Também tem um ainda peso, tem tudo isso tem um peso ainda. ainda maior. Na época, né, em que a gente imagina, a época da Carmen, que anos 40, anos 30, 40, anos 30, gente, uma É. mulher nos anos 30, anos 40. E sozinha, peitando, imagina o que foi aquilo. Ela casou, teve filhos. Ela, então, o grande sonho dela, a Aurora, que é a irmã da Irmã. Carmen, dos grandes amores da vida dela, a Carmen vivia repetindo que o sonho dela era ter tido a vida da Aurora. Porque a Aurora cantou, por exemplo, Cidade Maravilhosa, é a voz da Aurora, é a Aurora que canta. Aquele filme famoso com Walt Disney, todo mundo acha que é a Carmen, É a Aurora. é a Aurora Miranda. A Aurora fez sucesso no Brasil, Carmen levou a Aurora para Hollywood, ela fez cinema, ela fez filme com Walt Disney, ela bombou e ela falou, agora eu cansei, voltou pro Brasil e teve a família, teve não sei quantos filhos, e a Carmen nunca conseguiu ter filhos, né? Ela se casou com o Sebastian, o americano, que, enfim, quem assistiu o espetáculo, conhece um pouco da obra, sabe quem foi aquele homem, Cruzes. É difícil. Difícil, mais um homem destruindo uma grande mulher poderosa, mas ela não conseguiu ter filhos, que era um sonho E dela. era um sonho dela. Era um sonho dela. Mas realmente o personagem ali consumiu a maior parte da vida dela, né? E ainda por cima casou, teve um relacionamento abusivo. Mais uma. Mais uma, né? A gente começa a ver hoje Como a em história dia, se repete, né? as histórias se repetem e como a gente não tinha consciência, a gente não percebia, Aham. né? Era tão enraizado, Sim. essa coisa do enraizado é muito real. Porque a gente não percebia. E agora a gente está tendo consciência de tanta coisa que é assustador. É assustador. Né? É uma avalanche de consciência. É uma avalanche. E naquela época, nos anos 30, 40, uma mulher artista, fazendo sucesso. Latino-americana. Latino-americana. Fazendo sucesso. Gente, que homem que ia suportar isso, né? Então é bem complicado, né? E ela levou o nome do Brasil, assim, às alturas. Por isso que quando ela voltou, aí que ela fez disseram que eu voltei americanizada? Isso, depois ela passar um ano lá, bombando, e começou a fazer, foi na época do segundo filme dela, tinha acabado de lançar o primeiro, ela vem a convite da primeira-dama, na época Darcy Vargas, casada com Getúlio, e ela vem fazer um show no Cassino da Urca. E o que ela não sabia, então, obviamente, ela tinha no vocabulário dela muitas palavras em inglês, que ela misturava do Brazilian Bombshell, que foi o apelido dela lá. E ela, hello people, good night, macacada. E aí rola esse muxoxo, ela cantou Salsa American Way, que mistura inglês e português. E aí teve esse muxoxo, ela ficou arrasada. E o que ela não sabia, o contexto histórico e político por trás, é que naquela época, era a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ainda estava em cima do muro, ele ainda não tinha tomado um lado. Mas o Brasil estava tomado por nazistas que estavam vindo exatamente para tentar, porque o Brasil sempre teve uma importância pelo tamanho, enfim. Só que ainda não tinha, mas na plateia estava cheio de generais alemães ou simpatizantes. Então ela vem falando em inglês, ela representou o quê? Os Estados Unidos, que era a oposição. E ali as pessoas fizeram a reação aos Estados Unidos, na verdade. E ela não sabia, ela não sabia nem que ela fazia parte desse joguete político. E aí ela ficou arrasada, foi quando ela compôs Disseram que eu voltei americanizada, então entre outras. Foi em resposta a isso. Olha. Mas mesmo assim, ela levou no estilo Carmen Miranda, ela deu uma resposta bem humorada, mas não quer dizer que na realidade ela lidou tão bem com isso. Ela passou 14 anos acreditando que o Brasil não gostava dela. E é muito louco porque ela fala, como assim? Eu fui recebida nas ruas, eu parei o Brasil pelo povo e eu vou cantar, eu sou vaiada. O que aconteceu? Ela não conseguia entender a equação. Isso foi explicado anos depois. Né? Nossa. E, na verdade, não tinha a ver com ela especificamente. Não tinha a ver com ela. Ela foi simplesmente o símbolo daquela eclosão política, daquele momento. E ela nunca chegou a saber dessa realidade? Eu acho que saber, talvez podem, porque na verdade era tudo muito recente. Hoje em dia a gente estuda a época e a gente tem um panorama visto
da distância. Talvez até tenham falado, mas na pele ela não teve essa, né? Não, essa esse compreensão alívio. não teve esse alívio. Ficou Hoje com a esse gente peso até o fim. Até né? o fim. É uma rejeição, e muito difícil você ser rejeitada na sua terra, né? E ela amava o Brasil. No palco, em cima do palco, ela amava o Brasil. Ela era a representação do Brasil, aquelas ela bananas. Ela fala, nasci em português, eu nasci em Portugal por acaso. É um acidente. É um acidente, gente, sou brasileira. Gente, a plataforma foi ela que inventou. Foi ela que também. inventou. Não, que é sapato plataforma. Obrigada, Carmen. Obrigada, Carmen. A todas as baixinhas. Te agradecem, né? Um beijo de todas as baixinhas. Porque sapato plataforma é tudo, é lindo. Eu acho ele particularmente, inclusive, você vê o poder da Carmen. Pra gente que dança de salto, né, pra fazer musical, a plataforma, ela tira um pouco da sensibilidade. Por quê? Exatamente pra ela ser mais alta e tem aquela meia pata na frente, você perde a sensibilidade dos dedos, então ela é mais instável. Ou seja, você vê a Carmen dançando nos filmes, as cabeças eram muito pesadas. Ela que inventou o brinco, ele nunca estava na orelha dela, ele estava sempre na cabeça, né? Porque a orelha não ia aguentar. E você vê a Carmen dançando, e ela tem aquele gingado, mas ao mesmo tempo ela tem uma postura. E, amor, é pra não cair. É literalmente pra não cair, por causa do peso das roupas, da cabeça e a dificuldade de dançar em cima da plataforma. Com certeza. Foi criada por isso, né? Essa é a função da plataforma. Sim. Olha que coisa interessante, né? A gente jamais imaginou que a plataforma foi criada por Carmen Miranda e com essa função. Não era só a questão da estética, né? A estética foi um bônus. Olha, não é que ficou legal, não é que ficou interessante. Mas você vê como ela tem que manter, porque se ela faz isso aqui, a cabeça cai. Nossa. Então você vê a Carmen dançando, pra quem tá vendo no vídeo, é tudo aqui, ó, o pescocinho, é muita expressão. Mas não tem isso aqui. É verdade. Tem muito quadril, mas não tem isso aqui, porque a cabeça cai. Quanto mais ou menos pesa uma cabeça de Carmen? Olha, a minha é mais leve, porque a gente fez uma estrutura, obviamente, com materiais modernos, mas eu acho que a época ele chegava a uns 3, 4 quilos. Nossa Senhora. Imagina você gravando o dia inteiro com aquilo. É um peso, né? Um peso, literalmente um peso, né? Gente, deve ter dado até algum problema nela, né? Com certeza. Coluna. Com certeza. Com certeza. É coisa de artista, né? A gente parece plena, mas a gente tá sempre precisando de massagem, alongamento. Que é coisa... Exatamente. Já, né, fazia Carmen Miranda, nossa deusa maravilhosa. E você tá agora no Teatro das Artes, que fica no Shopping Eldorado, né? Que é a primeira vez que eu tô em cartaz naquele teatro e muito feliz. Que teatro lindo, gostoso. É uma delícia. Eu fiz sábado, domingo e segunda lá. Ai, que delícia. E com a segurança de estar dentro de um shopping, a gente sabe como é hoje em dia, né? Infelizmente, às vezes a gente tem medo de ir pra rua, mas eu acho que a gente tem que retomar a rua, não estou falando isso, mas enfim, lá no Teatro Eldorado, tá, no Shopping Eldorado, né? Teatro das Artes, tá muito gostoso. E eu adoro aquele painel imenso, né? Não tem como errar. Você chega ali, saiu da praça de alimentação, tem o cinema e o teatro. Quem tá grande lá agora no painelzão, Marcos Veras, no outro coleguinha taurino, mas eu tô ali do ladinho dele, gente. Também tá lá, né? Mas é maravilhoso aquele. Eu acho que ele chama muita atenção pro teatro, né? Sim. Você não tem como Ao errar. lado do cinema, aí você faz o quê? Vai pra uma sessãozinha, uma matinê, termina emenda no teatro. Lógico, maravilhoso. Toda terça, Rê? Toda terça-feira até dia 27 de agosto. Então, até o final de agosto, a gente tá lá às 8 horas da noite, toda terça. Um horário super gostoso, né? Eu acho 8 horas ótimo, ótimo. Nem cedo, nem tarde. O espetáculo tem 60 minutos, então ainda dá tempo de ver a novela chegando em casa. Nossa, que delícia, gente. Fica a dica aí, até 27 de agosto, terças, às 8 da noite, Teatro das Artes. Carmen Miranda, pra você gostar de mim. Os ingressos você pode achar no meu link, né? No meu Instagram, que é @RenatinhaHit, ou na Eventim. Eventim, ingressinho. Eventim, ingressinho. É fácil de achar. Eventim, ou na própria bilheteria também. Ou na própria bilheteria física do teatro, que ainda dá desconto pros outros espetáculos. Então, gente, olha a dica maravilhosa, imperdível. Vai lá reviver a Carmen Miranda sob um aspecto, sob uma ótica jamais pensada no teatro, né? Um recorte desse momento tão específico da vida da Carmen, com esse talento que é a Renatinha Hit, maravilhosa. Obrigada, Rê. Obrigada pelo convite, amor. Amei. Obrigada por me receber aqui. Você já deixou seu Instagram? O meu é @RenatinhaHit, RICCI, e do espetáculo é @espetáculo Carmen Miranda. Espetáculo Carmen Miranda.
Obrigada, Rê. Parabéns aí por esse Obrigada, ano amor. de Te sucesso. espero lá. Vou assistir. Eu ia à estreia, acabei não conseguindo ir, mas vou te Sim, assistir. sim. Me aguarde. Com certeza. E vocês que estão assistindo a gente, muito obrigada pela companhia. Um grande beijo para vocês. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo! Beijo!